Para um momento muito especial, irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus. E como o pastor Samuel Wagner, o meu marido, pastor mais lindo, ungido e do fogo dessa igreja, falou, hoje nós estamos com essa missão de compartilharmos a palavra de Deus em dupla. E eu estou hoje acompanhada da minha amiga pastora Lola, e nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje. Que privilégio, amiga. Amém. Que privilégio. Eu louvo a Deus pela sua vida. Gente, nós estamos vivendo na nossa igreja, nós temos tido, através de uma direção que Deus tem dado ao nosso pastor, uma consciência da presença de Deus. Como é lindo nós termos, cada dia que passa, não só uma sensação de que estamos aqui porque devemos estar, estamos aqui porque amamos a presença de Deus. E eu estava esses dias dirigindo o meu carro e eu coloquei uma música e eu vi exatamente esse momento aqui. Eu e a Lola pregando essa palavra hoje. Nós vamos falar um pouco sobre Marta e Maria. E eu pensei, gente, eu fiquei toda arrepiada dentro do carro. Eu falei, Samuel, meu amor, eu tive uma ideia. Eu não sei se é de Deus ou se é de mim. O que foi, meu amor? Ele falou. Eu falei, olha, o que você acha? Eu e a pastora Lola pregar assim, assim, assado. Ele falou pra mim, vai ser na quarta profética. Eu falei, eita glória, agora só falta ela aceitar. Eu falei, minha amiga, é o seguinte, assim, assim, assim. Ela falou, vamos, amiga. E nós estamos aqui. E é um prazer, amiga, que em nome de Jesus o seu coração esteja verdadeiramente aberto ao que Deus vai fazer, ao que o Senhor irá ministrar aos nossos corações. Pai, nós abençoamos cada coração, cada terreno, Pai, cada terreno que seja fértil. Abre os nossos ouvidos espirituais, faz-nos receptivos ao que o Senhor quer nos ministrar nessa noite tão poderosa, essa noite profética, Senhor. Usa, Senhor, a nossa vida aqui no teu altar, Pai, que o Senhor possa falar, crescer e que nós possamos diminuir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E se você crê como nós cremos, diga amém. Amém. Eu gostaria de ler esse texto que talvez muitos já tenham cantado essa música durante esses dias, né? Então todo mundo está cantando, a música já viralizou, mas às vezes a gente não conhece os detalhes da palavra. E eu quero que você venha comigo para o detalhe da palavra ali no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. A Bíblia vai nos contar esse episódio. E o texto vai dizer assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Alguém pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando sobre contemplar a presença, sobre escolher a boa parte. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber duas mulheres, irmãs, que estão ali na presença do mesmo Jesus, agindo de formas completamente diferentes. E por que esse texto nos ensina? Não somente porque a gente pode se identificar com uma delas de forma integral, mas porque às vezes nós temos o comportamento de ambas. Existem momentos que a gente escolhe a boa parte, mas existem outros momentos onde a gente se perde daquilo que a gente escolheu, e a gente acaba escolhendo outro lugar, um lugar de ativismo, um lugar de movimentação, um lugar de querer produzir.
E isso muitas vezes acaba nos tirando dessa melhor escolha. Por isso nós queremos falar nessa noite sobre algumas barreiras que nos impedem de escolher essa boa parte. Porque eu quero te dizer algo nessa noite, querido. Deus não quer que você escolha a boa parte de vez em quando. Deus quer que você sempre escolha a presença. Amém. Que você sempre possa escolher a boa parte na sua vida. Você está aqui comigo nessa noite? Aleluia! Meu irmão, se juntou duas pentecostal, então você tem que reagir em nome de Jesus. É verdade, igreja. Dá um chacoalhão em alguém que está aí perto de você e diga para essa pessoa: Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Queridos, nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nos impede de escolher a melhor parte. Aquilo que nos impede de permanecer nesse lugar aonde nós conseguimos extrair elogios de Jesus. Porque se tem algo que esse texto nos mostra, é que Jesus vai elogiar a atitude de Maria. E eu acho interessante a exortação que ele faz para Marta. Sabe por quê? Porque pai que ama corrige o seu filho. Então, se nós estamos hoje aqui aprendendo a respeito desse texto, é porque se há alguma coisa errada, a gente vai se consertar. É isso. Vou falar de novo: se existe algo errado, a gente vai se consertar. Amém, Jesus. Vou falar de novo: se tem algo desajustado, a gente vai se consertar. Amém. Querido, sabe o que eu percebo aqui nesse texto? Qual é a primeira barreira? A primeira barreira é que o próprio texto vai falar. Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, ansiosa. Sabe qual é a primeira barreira para a gente escolher a parte errada? Ansiedade. Gente, eu vou perguntar aqui, essa pergunta de pregador: quem aqui já ficou ansioso? Meu Deus. Se você não levantar a mão, é mentira. Eita. Porque todos nós em algum momento já ficamos ansiosos. A ansiedade, se nós pudermos falar, talvez é um dos problemas que mais está batendo a porta ultimamente. A gente sabe que desde o período, inclusive do Covid, foi uma das coisas que mais balançou as pessoas. A ansiedade, não conseguir lidar com as suas emoções. E qual que é o problema da ansiedade? Nós poderíamos dar várias definições sobre ansiedade. Eu poderia dizer o que comumente se diz: ansiedade é o excesso do futuro. Mas eu quero te levar um pouquinho mais profundo nessa noite. Sabe o que é a ansiedade? Não respeitar os tempos de Deus. Meu Deus. Vou repetir. Sabe o que é a ansiedade? Não respeitar os tempos de Deus. Eu estou ansioso quando eu estou preocupado com aquilo que está por vir. E eu quero agir no hoje para repercutir naquilo que virá. E aí o que acontece? Eu não consigo desfrutar do hoje, porque o meu olhar está naquilo que está lá na frente. Então eu quero resolver hoje aquilo que ainda nem aconteceu. Eu quero que Deus me dê uma resposta imediata quando Deus tem o seu tempo. Eu quero que Deus faça algo quando Ele tem os processos dele. Então a ansiedade, ela acaba roubando de mim a capacidade de contemplar a porção de hoje. Vou falar de novo. A ansiedade, ela acaba roubando a capacidade de desfrutar da porção de hoje. E o problema da ansiedade é que faz a gente querer assumir um lugar que não é nosso. Deixa eu te falar algo nessa noite. Você não vai resolver aquilo que é Deus que vai resolver. Vou falar de novo. Não é você que vai resolver aquilo que o Todo-Poderoso pode resolver. Se é para aplaudir ao Senhor, aplauda forte nessa noite. Agora o que a Bíblia vai nos dizer? 1 Pedro capítulo 5 verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então Ele está dizendo o quê? Fica tranquilo. Para que você vai ficar ansioso se eu estou cuidando de você? Sabe qual é o oposto da ansiedade? A confiança, pastora Lola. Nós dizemos com a nossa boca que confiamos em Deus,
mas o quanto as nossas atitudes têm demonstrado essa confiança de fato e de verdade. Quando Maria se assentou aos pés de Jesus, para aquele contexto daquela época, Maria já demonstrava a confiança que ela tinha no Mestre. Sabe por quê? Porque naquele tempo as mulheres não podiam se assentar aos pés de mestres, elas não podiam aprender. Porque naquela época o papel das mulheres era exatamente esse. Era o papel só de cuidar da casa. Mas o mestre, mas Maria sabia que ela podia confiar em Jesus. Sabe o que é curioso nesse texto, irmãos? É que com certeza os homens que estavam com Jesus naquela casa, porque Jesus não andava sozinho. Os discípulos que estavam com Jesus naquela casa, certamente, pastora Lola, eles ficaram incomodados com a presença de Maria ali aos pés de Jesus. E o que é curioso é que a contestação não vem de um homem, mas de outra mulher, da própria irmã, quando ela diz: mestre, tu não te importas que Maria esteja aí, quando na verdade ela deveria estar comigo. Mas a verdade é que Maria confiava em Jesus. Maria sabia que Jesus não a rechaçaria. Maria sabia o que ela podia encontrar nas palavras. Experiência com a palavra dos homens nessa terra. E eu falo homem, tanto homem quanto mulher. Eu não sei quantas vezes você foi frustrado por ter colocado expectativas, por ter confiado em alguém e essa pessoa traiu a sua confiança, essa pessoa frustrou a sua expectativa. Tem um homem que nunca vai frustrar você. Tem um homem que você nunca será abalado, você nunca será frustrado. Coloque hoje a sua confiança em Deus. Ei, homem, você não tem onde se agarrar hoje, se agarre no Mestre. Ei, mulher, você se sente sem saber para onde ir, confia na palavra que Ele te liberou nessa noite, porque Ele é digno de confiança. Irmãos, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, Ele promete e cumpre. Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus justo. Confie no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor, mas confie com atitudes. Mostre para outras pessoas, deixe que outras pessoas percebam que a sua confiança está nele, que a sua confiança está em Jesus. Antes de nós voltarmos a mais uma atitude de Marta, eu só quero mencionar que uma vez na minha vida eu tive uma crise de ansiedade. E o que eu achei mais curioso é que eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa, irmãos. Mas a verdade é que eu sei que, como eu, algumas pessoas devem estar ouvindo essa palavra e pensando assim: vamos para o próximo ponto, porque eu também não sou ansioso, eu não sou ansiosa. Com a minha boca eu não falava, com a minha boca eu não declarava: eu não sou ansiosa. Mas chegou um tempo, irmãos, que as emoções sucumbiram. E eu tive crise, eu me vi sem ar. Eu tive crise de verdade. Eu vi, pastora Lola, os meus joelhos tremendo. Eu procurava o ar, eu não encontrava o ar. Eu fui fazer terapia, eu procurei um médico psiquiatra. Eu pensei, eu sou corpo, alma e espírito. Eu cuidei do meu corpo com medicamentos, eu cuidei da minha alma, das minhas emoções. Mas foi só quando eu recorri ao médico dos médicos, foi só quando eu recorri àquele em que eu confio e que nunca me frustrou. Eu nunca cheguei na presença dele e voltei de mãos vazias. Ele nunca me deixou sem uma palavra. Eu disse: Pai, eu lanço sobre ti a minha ansiedade. E o que eu experimentei foi o cuidado de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O bom que pregador se queima aqui no altar, né, gente? E inclusive essa semana eu estava refletindo sobre isso, porque nós precisávamos resolver algumas coisas, meu esposo e eu estava aqui querendo resolver logo. E eu tô pregando aqui, aí a pastora, quando ela me falou,
Eu falei assim, eu não acredito que eu vou ter que pregar o que eu já estou sendo testada. Mas é assim que funciona. Porque a gente precisa ser aprovado no meio das situações. E eu lembro que eu estava numa situação e eu tinha que dar uma resposta para algumas pessoas. E eu ligava para o Paulo e falava, amor, a gente precisa dar uma resposta. E ele falava comigo assim, amor, eu não estou com certeza, eu estou confuso, eu vou orar. E eu falava, eu entendo, mas a gente precisa dar uma resposta. O que era? Ansiedade. E assim eu estava e eu falei, eu tenho que dar hoje, eu tenho que dar hoje. De repente eu lembrei de uma frase que um pastor me falou um dia. E ele falou assim, se não puder esperar, a resposta é não. Pega isso aí. Isso é forte. Se não puder esperar, a resposta é não. E eu lembrei, parece que eu ouvi a voz daquele pastor falando no meu ouvido, se não puder esperar, a resposta é não. Aí eu lembro que na hora eu parei e falei assim, Deus, eu repreendo essa ansiedade. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem direção. Então eu vou orar para entender aquilo que o Senhor tem para mim. Porque a ansiedade, ela faz você tomar decisões sem direção. Meu Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Olha isso aqui. A Bíblia diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vou te explicar. Deus está dizendo, eu tenho compromisso com um propósito, não com aquilo que você planeja. Se você planejar dentro do propósito, eu defendo seu planejamento. Agora, se você quiser fazer planos sem meu aval, eu não te dou certeza que eu estou nisso. Então nós precisamos entender que a ansiedade faz com que a gente tome decisões muitas vezes sem direção de Deus. Olha para alguém perto de você, diga para essa pessoa, é melhor esperar do que agir errado. Fala com mais vontade, é melhor esperar do que agir errado. Então a ansiedade nos priva de vivermos esse lugar. Sabe qual é a segunda barreira que nos impede de escolher a melhor parte? A Bíblia vai dizer que Jesus olha e fala, Marta, Marta, ansiosa e fadigada você está. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou com 7 meses e meio de gravidez. Lógico que outros não estão. A verdade é que nós estamos pregando em 3 hoje, em trio, 3, gente. É um trio, não é uma dupla. Esses dias alguém falou comigo, você está grávida? Eu falei, gente, eu não acredito. Só agora que a pessoa descobriu. Né? Para quem não sabe, eu tô, tá, irmão? Isso aqui não é gordura, não. É bebê. Mas deixa eu falar, com 7 meses e meio de gravidez, começou algo chamado cansaço. Nossa, Lola, só agora. Porque há uns meses atrás eu estava no pique. Quem me viu aqui eu não parava. Eu esqueci, nem lembrava. Um dia desses uma irmã foi cair, eu segurei a irmã, levantei a irmã. De repente alguém falou, ajuda a pastora que ela está grávida. Eu lembrei. Só que agora começou um cansaço. Certo? Me dá uma gravidez tranquila assim também, Jesus. Começou um cansaço. Só que olha o que está acontecendo aqui com Marta. O meu cansaço é natural, irmãos, faz parte. Mas o problema de Marta é que ela ficou fadigada, talvez por querer produzir mais do que deveria. Teve só uma pessoa que entendeu o que eu falei. Meu Deus. Ela ficou cansada porque provavelmente ela quis produzir mais do que ela deveria. E o cansaço, ele acaba sendo uma barreira para nós. Por que o cansaço ele é uma barreira? Porque ele não te permite desfrutar de nada. Meu Deus. O cansaço, gente, ele bloqueia a sua capacidade de desfrutar. Você já percebeu que cansado você nem curte o que você mais ama? Quem gosta de comer? Eu gosto de comer. Não, se você não levanta a mão, você tem problema, irmão. Você sabia que eu conheci uma pessoa que não gostava de comer? Ela falou para mim, se eu pudesse e tivesse uma pílula, eu tomava uma pílula para subsistir. Eu falei, gente, deixa eu orar por essa pessoa, deve ter algum problema, né? Mas assim, comer é bom.
E ainda mais quando é uma carne uruguaia. Tô brincando. Meu Deus. Eu tinha que puxar a sardinha pro meu lado. Mas irmão, até aquilo que você gosta muito, você não consegue desfrutar quando você está cansado. Quando você está exausto, você abre mão de comer. Você abre mão de conversar com pessoas que de repente são as pessoas que você gosta. Você abre mão de ir a lugares que você gostaria de ir porque você está exausto. Então o cansaço, o que ele faz? Ele não te permite contemplar a boa parte. Porque você está tão cansado que você não consegue olhar para esse lugar de deleite. Muitos homens erram nas suas decisões quando eles tomam decisões cansadas. Quando não está no seu juízo perfeito. Só que sabe qual é o pior problema? É que a gente está numa geração que não sabe descansar. Irmãos, eu não estou falando de você só. Eu estou falando de mim também. Eu me lembro uma vez, e servindo a Deus, servindo na igreja, fazendo as coisas. E eu me lembro uma vez que chegou as férias. E aí eu não queria estudar. Eu dou aula, eu ensino a palavra. E eu falei assim, vou pegar as férias para montar pregação. Só que eu não queria montar pregação, eu queria assistir Netflix. Só que quando eu botava na Netflix eu ficava culpada. Quem já passou por isso? Tem que fazer algo, mas quando não quer fazer. E quando quer descansar, fica culpado por descansar porque não está produzindo. Quem já passou por isso? Quem está passando disfarça. Aí eu me lembro que eu botava assim para assistir um filme. E eu ficava mal. Aí depois eu ia tentar produzir. E eu não estava com ânimo para produzir, porque eu estava cansada. E aí eu estava naquele dilema, uma crise dentro de mim, porque eu não fazia nenhuma coisa nem a outra. Aí teve um dia, diga comigo, um dia. Basta um dia, irmão, para Deus te alinhar. Quem sabe é hoje. Teve um dia que o Espírito Santo falou ao meu coração assim: por que você se cobra o que eu não estou te cobrando? Meu Deus. Sabe o que é bom da pastora Thaís e eu pregando junto? É que nenhuma sabe o que a outra vai falar. É desse jeito, igreja. Então a gente já fica recebendo, dando glória. Eu estou recebendo muito. Porque eu não sei o que ela vai falar, então eu já estou recebendo o que ela fala. Ela não sabe o que eu vou falar. A gente sabe os pontos. E eu lembro que nesse momento o Espírito Santo falou comigo: por que você se cobra o que eu não estou te cobrando? E aí ele ainda acrescentou e falou: descanso também é propósito. Irmão, quando Deus autorizou, eu botei na Netflix. Não é para ver qualquer coisa não, irmãos. Mas eu fui tranquila. Eu senti uma liberação de Deus de descansar. Eu ficava lendo o livro que eu tinha que estudar a matéria. Eu peguei um livro que fazia tempo que eu queria ler, e eu não parava para ler porque não tinha a ver com o assunto que eu tinha que ensinar. Era um livro que eu só queria ler por prazer. E eu peguei aquele livro para ler, falei, vou ler porque eu quero ler. Por quê? Porque quando o descanso chega, você consegue desfrutar de coisas que o cansaço te impedia. Então quando você está cansado, quando você está exausto, você não consegue escolher o melhor de Deus para você. Porque o tempo inteiro você está fadigado. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 11:30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus está falando: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, eu quero que você pegue essa revelação que eu vou falar para você nessa noite. Manda, amiga, manda. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem não sabe o que é jugo, jugo era uma aparelhagem que vai em 2 bois. É uma aparelhagem que vai no pescoço do boi. É por isso que os bois, eles precisavam ter a mesma proporção, a mesma medida, o mesmo tamanho. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: não vos unais em jugo desigual. Porque se 2 bois com tamanhos diferentes fossem colocados nesse jugo, o que acontecia? O boi maior
tinha que carregar o peso maior, enquanto o boi menor não carregava todo o peso. Então o que era certo para que pudesse haver um desempenho melhor? Que os dois bois fossem do mesmo tamanho, para que o jugo em cima dos bois fosse equilibrado e não tivesse maior peso sobre um do que sobre o outro. Agora olha o que Jesus falou. Jesus olha para você e para mim e fala: carrega o meu jugo, que ele é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou carregando a maior parte. Aleluia. Eu estou carregando o maior peso. Obrigada, Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer? Fala, pastor. Que se está cansativo demais, se você está muito cansado, talvez você esteja carregando o que Deus nunca te pediu para carregar. Meu Deus. Se está cansado demais, talvez você esteja tentando levar sobre você uma coisa que Deus não te pediu, porque Ele falou: o meu fardo é leve. Então cansaço faz com que eu não consiga usufruir da presença. Então o que eu faço, pastora, para poder usufruir dessa presença? Descansar. Marta estava cansada, ela estava fazendo tantas coisas, mas Maria se assentou. Ela sentou. Irmãos, Deus está falando para alguém aqui hoje: se assente um pouquinho. Amém. Se assente um pouquinho, descansa um pouco. Quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 2, depois que Deus criou todas as coisas, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia Ele descansou. Ele abençoou o 7º dia e o santificou, porque nesse dia Ele descansou de toda a obra que realizara na criação. Honestamente, eu não creio que Deus estava cansado depois que Ele criou. Pastora Lola é a pastora do carisma. Ela poderia fazer uma pregação só sobre isso aqui, explicando. Mas eu acredito que a intenção de Deus foi nos ensinar e dizer que descanso também é importante. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para morte. Ele que te garante, Ele está cuidando, Ele está dentro de você. Irmãos, nós temos hoje um grande privilégio de não apenas receber Jesus dentro da nossa casa, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E não estamos aproveitando essa oportunidade de, como a pastora Lola disse, desfrutar da presença, descansar com a presença, ter com as suas forças restituídas na presença. Em Isaías, a palavra de Deus vai dizer pra gente, pastora Lola, que aqueles que esperam no Senhor, sabe o que acontece com eles? Eles renovarão as suas forças, eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque esperam em Deus. A Bíblia não diz aqueles que fazem muitas coisas, aqueles que estão cansados, não. Ele diz os que esperam. Enquanto você está esperando, você está descansando, você está contemplando a presença de Deus, e Ele está renovando você, Ele está renovando as suas forças, Ele está restaurando o teu corpo. Esse é o Deus que você serve. Oh, aleluia! Mas antes ainda de nós já caminharmos para o final e irmos para o terceiro ponto dessa palavra, eu quero dizer algo para você, que existe um cansaço hoje que eu acredito, pastora, que é o que mais tem acontecido e nós não temos nos dado conta dele, que é o cansaço da alma. Sabe, gente, quando nós estamos com o corpo cansado, quando a gente trabalha um dia todo, pastora Lola, um dia cansativo, uma noite de sono resolve esse cansaço.
A gente deita, dorme e acorda no outro dia. Dorme ele pelo menos umas 8 horas e acorda no outro dia renovado para começar um novo dia. Mas muitos de nós dormimos cansados e acordamos cansados, porque quem está cansado é a nossa alma. Estamos com a alma cansada. E eu amo que esse trecho que a pastora Lola falou, Jesus diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim. Vem, e olha, Jesus está fazendo um convite para todos nós nessa noite, pastora Lola. Ele diz: venham até mim. Aceite esse convite. Escolha a boa parte. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele já garante o que ele vai fazer: e eu vos aliviarei. Tem alívio de Deus para você nessa noite. Hoje Deus está querendo tirar esse peso das tuas costas, esse peso que não é para você carregar. Deus não te pediu para carregar coisas que você está carregando. Aceite hoje o convite do Mestre e deixa Ele aliviar você. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Você está recebendo essa palavra, meu irmão? Amém. Deus quer trazer alívio para você. Vou falar de novo: Deus quer trazer alívio para você. Aleluia. A pastora Thaís falou aqui: existem fardos que às vezes estamos carregando que não deveríamos. E sabe o que Jesus está dizendo? Venha a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te dar o alívio. Deixa eu te falar algo nessa noite: você está no lugar certo para que o alívio chegue até você. Deus. Vou declarar isso. Eu creio que nessa noite o alívio chegará na sua vida, no seu coração, na sua casa, sobre os seus ombros. Eu posso ver nessa noite que tem gente que está sentindo até dor física nos seus ombros. Meu Deus. E você tem se perguntado por que você está sentindo dor. Deixa eu te falar, não tem a ver com o seu corpo físico, tem a ver com aquilo que você tem carregado de preocupações. Que Deus está te dizendo nessa noite: entrega para mim que eu estou cuidando. Aleluia. Obrigada, Jesus. A dor vai sumir. Vou falar de novo: a dor vai sumir. Em nome de Jesus. Porque você vai entregar e Ele vai se ocupar daquilo que você não dá conta de resolver. Aleluia. Sabe qual é a terceira e última barreira que nos impedem de escolher a melhor parte? É interessante, porque o texto vai dizer que Maria estava ali. Gente, eu não consigo olhar Maria do todo errada, né? Pastora, porque assim, Marta, eu não consigo olhar do todo errado, porque a gente é dona de casa. Eu sei que às vezes o povo acha que a gente não faz nada, mas a gente faz. Né? Então, um dia desses alguém me perguntou: você cozinha? Muito assim, eu falei assim: cozinho. Não é lá aquelas coisas, mas cozinho. E a gente faz as coisas, e quando a gente vai receber alguém em casa, a gente quer organizar as coisas. Eu não consigo olhar para Marta e falar que Marta está errada. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Eu não consigo olhar para uma Marta e me colocar no lugar dela, que ela está para receber Jesus na sua casa, e achar errado que ela esteja ajeitando as coisas para receber Jesus. Porque afinal de contas não é isso que a gente faz. A gente organiza, a gente tenta preparar alguma coisa para comer. Eu imagino que Marta deveria cozinhar bem, porque afinal de contas Jesus se torna amigo de Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, eu imagino que Deus dava uma desviada da rota para ir comer um bolo que Marta fazia. Não sei, eu que estou viajando. Mas Marta estava ali tentando preparar um ambiente agradável. Qual é o problema de Marta? Quando eu coloco, pega isso aqui que eu vou te falar. Qual o problema de Marta? É servir? Não.
é quando eu coloco a produtividade acima da identidade. O problema de Marta é quando eu não entendo o limite de fazer. Então a terceira barreira que nos impede de escolher a melhor parte é justamente essa, o ativismo. Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, e eu não encontro lugar de parar. Porque eu imagino que Marta deveria estar olhando o seguinte, ela deveria estar pensando assim: conforme o que eu fizer, eu vou surpreender Jesus. Se Jesus chegar e está tudo bonito, tudo organizado, e o banquete estiver bom, eu vou surpreender Jesus. Esse é o nosso problema. Quando eu começo a achar que eu vou cativar a atenção de Jesus por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. Meu Deus. Entenda uma coisa nessa noite: Deus está mais interessado em quem você vai se tornar do que naquilo que você vai produzir. É por isso. Tá aqui essa frase, eu ia falar. Você anotou também? Eu anotei essa frase também, amiga. Tá ligada, igreja? Eita! Meu Deus! Então o que acontece aqui? Tem gente que fica assim, quer o tempo inteiro. Se tiver alguém perto de você que você sabe que é assim, eu te autorizo a dar indireta, mas disfarçado. Você dá só uma cotovelada de quieto para a pessoa entender. Mas não precisa ser escandaloso para não expor. Mas é porque tem umas pessoas que precisam de indireta, porque Deus está falando e a pessoa ainda acha que não é com ela. Então deixa eu te falar, tem gente que é assim. A pessoa quer ser validada por aquilo que ela faz. Então ela começa a fazer o tempo inteiro. Ela começa a entrar no modus operandi. O tempo inteiro ela produz. Ela tem que fazer, ela tem que mostrar o que ela faz. Ela começa a entrar, olha isso aqui, no vício da produtividade. Meu Deus. Por quê? Porque ela sente que ela é alguma consequência. Perdão, que ela sente que ela é alguma coisa como consequência daquilo que ela faz. Então ela começa a fazer. Por quê? Porque aí Jesus vai parar e olhar e falar: nossa, como é fazedora. Nossa, como faz tantas coisas. Eu acho que eu vou te usar. Tão talentoso, faz tanto, consegue se entregar, consegue produzir. Eu acho que é importante para o meu reino. Gente, olha isso aqui. E aqui eu vou dar uma cutucada, porque hoje a gente é autorizada. Tem muita gente que começou fazendo com a motivação certa e se perdeu. Vou falar mais. Posso? Tem muito voluntário que começou servindo com o coração e depois mecanizou. Meu Deus. Ah, Deus, eu quero te servir. Quando estava num lugar onde ninguém olhava para ele, falava: Deus, me usa. Até cantava: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, usa-me. Só esqueceu que ponte sobre as águas só serve para ser pisada. Aí falou: Deus, me usa, eu quero que o Senhor me use. Aí Deus começa a usar a pessoa. Aí a pessoa começa a servir, a fazer. Chega uma hora que aprendeu tanto a fazer que esqueceu para quem faz. Ai, pastora, você está falando. Então eu começo a fazer, a produzir. E aí o que acontece? Eu começo a mecanizar aquilo que eu faço. Porque quando eu esqueço para quem eu faço, não adianta fazer algo com tanta excelência se eu não entendi para quem. Gente, eu quero que você pegue isso aqui que eu vou te falar. Pegue isso aqui. Já estamos finalizando. A Bíblia vai dizer que Deus, ele manda uma exortação para a igreja de Éfeso. E ele vai dizer assim: vocês estão bonitinhos, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês fazem muita coisa.
Quase que ele fala assim: eu sei que a produtividade de vocês é alta. Eu também valorizo que vocês aborrecem a obra dos nicolaítas, ele vai dizer. Só que ele vai dizer assim: tenho porém contra ti. Isso é pesado. Não, olha isso aqui, isso é pesado. Pergunta por quê? Por quê, pastora? Obrigada, pastora. Por nada. Por quê? Porque a gente ama o texto que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta é: e quando Deus é contra você? Porque Deus está dizendo para aquela igreja: eu tenho contra ti. O que? Que abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele vai dizer assim: olha aonde você caiu, se arrepende, e olha o acréscimo, e volta à prática das primeiras obras. Eu vou traduzir para quem não entendeu. Deus não está incomodado com o serviço. Deus está incomodado com quem se perdeu no servir. Deus está incomodado com quem mecanizou o serviço. Deus se incomodou com quem perdeu o coração do início. Ele está dizendo que volta. Eu não estou falando para você parar as obras. Eu estou dizendo para você voltar a ter as obras com o coração do início, quando era para mim, quando eu era mais importante do que aquilo que você estava produzindo ou fazendo. Sabe o que está acontecendo? O maior problema de Marta é que Marta vai se incomodar porque Maria está aos pés de Jesus. Se Marta tivesse ficado quieta e ela estivesse servindo e falando assim: enquanto uma está aqui, a outra está aqui, mas a gente está querendo te agradar, Jesus. Mas Marta ficou incomodada. Por quê? Porque ela estava mais preocupada com o serviço. Então ela vai dizer: ela que venha me ajudar. O Senhor não se incomoda que ela não está me ajudando. Então o que Marta está dizendo? A tarefa está acima da presença. O que incomoda Jesus não é a tarefa, não é o servir. É quando eu começo a tentar produzir e eu me esqueço para quem eu estava fazendo. E o ativismo faz isso. Faz com que eu faça, mas eu esqueça do propósito. Então o que a gente tem que fazer, pastora, para lidar com isso no nosso coração? Aprendendo com Maria, nós aprendemos então sobre a contemplação. Irmãos, essa ministração de hoje não é simplesmente para você chegar em casa, botar os pés para cima e deixar a vida acontecer. Não é sobre isso. É porque vocês concordam que nós estamos tão preocupados em fazer, em ser, em acontecer. Principalmente aqui em São Paulo, tem poucos meses que a gente mora aqui e a gente sente que São Paulo tem essa atmosfera de trabalho. O povo aqui é mais workaholic, né? É do trabalho, é do fazer. E hoje o que Deus está nos chamando é para nós reavaliarmos o nosso coração. Sempre diante de mim tem 4 palavras que estão sempre na minha frente. E 2 delas é motivação e intenção. Eu estou sempre me perguntando: por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha motivação? Eu estou fazendo pelo serviço, ou eu estou fazendo para ser vista? Eu estou fazendo porque eu amo o Senhor, ou eu estou indo atrás do elogio e da validação do líder? Eu estou fazendo porque eu amo a presença de Deus, ou eu estou simplesmente buscando a presença de Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno? Então, irmãos, o pastor Samuel falou aqui sobre aquele versículo de Salmos: deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe algo que nós precisamos praticar na nossa vida cristã? O deleite do nosso amado. Numa outra versão, esse versículo diz assim: faz do Senhor a sua maior alegria
Isso é deleitar-se. Quando nós imaginamos um casal, pastora Lola, um casal casado, quando a esposa traz deleite ao marido e o marido traz deleite à esposa, o que vem na sua cabeça? Que é a esposa cuidando, se agraciando, trazendo prazer, agradando o coração do seu marido e vice-versa. É assim que nós devemos fazer também com o Senhor. Deleita-te no Senhor. Tem gente que acha que deleitar é deitar. O deleitar é se deitar. Deleita no Senhor, deita no Senhor. Não, é trazer deleite, é fazer do Senhor a sua alegria. Faça do Senhor a sua alegria. Irmãos, Deus precisa ser um motivo de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você se sente fraco, só pelo fato de você ser filho de Deus, você se alegra nele e você recebe força. Ele diz, é na sua fraqueza que eu mostro a minha força. É na sua fraqueza que eu aperfeiçoo a minha força. É na sua fraqueza que eu me mostro e eu posso apresentar que eu sou o Deus da tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos feito os nossos devocionais, e aqui nós vamos encerrar essa palavra. Nós temos feito os nossos devocionais. Quando fazemos, às vezes é para cumprir uma meta. Eu tenho que fazer meu devocional hoje. Entra no quarto, lê ali 15 minutos. Eu leio a palavra, eu oro, não sei o que. E continua o dia. O que foi que eu li? Sobre o que eu orei? Eu chego na presença de Deus e falo: Pai, eu quero te apresentar a minha vida, eu quero te apresentar meu casamento, essa situação, aquela outra. Em nome de Jesus, Senhor Deus poderoso, o Senhor vai agir ao meu favor. Irmãos, hoje Deus está nos convidando para contemplar a sua presença. Sabe, é você chegar, entrar dentro do teu quarto, fechar a tua porta e se deleitar na presença e contemplar a presença. Do mesmo jeito que Maria assentou-se aos pés de Jesus, e ela, de forma tão graciosa, tão sedenta, ela se alimentava das palavras que saíam da boca do mestre. O Senhor tem palavras para falar para você. Irmãos, a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. Busque o Senhor para você conhecer o coração dele. Busque o Senhor, tema o Senhor para você descobrir coisas que o Senhor quer falar a você e não simplesmente fazer por você. Você é filho de Deus. Eu estou sempre falando sobre isso aqui. Como é que um filho, uma criança chega no quarto do pai, na casa do pai? A criança descansa, ela se sente à vontade. Esse é o meu pai. O pai fala: meu filho, vem aqui, eu quero dar um alimento para você. Meu filho, vem aqui, deixa eu te conduzir. Meu filho, deixa o papai te ensinar aqui uma coisa, sente aqui. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Então, a partir de hoje, escolha a boa parte. Faça como Maria, irmãos. Escolha a boa parte. Se coloque de pé no seu lugar nesse momento. Nós vamos orar, né, pastora? Amém. E é interessante porque a pastora Thaís falava e eu lembrei de um versículo. Se encontra em Salmos capítulo 16, verso 11. E eu gosto muito da versão em espanhol, porque ela está falando sobre deleite. E o texto diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Porém na versão em espanhol ela diz assim: a tua destra, a tua direita está o meu deleite. Sabe quem está à direita do Pai? Jesus. À tua direita, Senhor, está o meu deleite. Sabe o que o texto está dizendo para você e para mim? Que em Jesus, além de deleite, há plenitude de alegria. Ele é a melhor parte. Ele é a nossa melhor porção. E nós precisamos escolher essa boa parte. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. E nós vamos orar. E eu quero te motivar. Se você me perguntasse: pastora, que sugestão de oração você me daria? Logicamente que a sua, aquilo que está no seu coração. Mas se eu pudesse te sugerir,
Talvez seria um momento de você pedir perdão a Deus por não ter escolhido tantas vezes essa boa parte. Quanto Deus poderia ter entregue para você, e você às vezes escolheu estar agitado, produzir, o cansaço te impediu. E hoje é o dia que nós queremos, como igreja, também escolher a boa parte, escolher a melhor porção. Para isso, deixa eu te falar, não olhe para o relógio, não se lembre das preocupações. Talvez hoje, no dia de hoje, você teve notícias tão difíceis, que você chegou aqui, talvez falando: Deus, eu vou na igreja porque eu preciso de uma palavra, porque tudo aquilo que eu recebi hoje, todas as coisas que aconteceram hoje, foram tantos desafios que eu estou cansado. Eu preciso de uma palavra que me renove. Eu quero te dizer que a palavra que Deus está te dando é: olha para mim, se assenta aos meus pés e contempla a minha presença, porque na minha presença você será revigorado, na minha presença você será fortalecido, na minha presença a plenitude de alegria. O que tem roubado a sua alegria, aquilo que tem trago tristeza, eu transformo em alegria quando você contemplar a minha presença. Senhor, nós queremos nessa noite contemplar a tua presença. Nós queremos nessa noite, Deus, não somente ouvir uma boa mensagem, uma boa construção de sermão. Nós não queremos, Senhor, simplesmente cantar essa canção como temos cantado em tantos cultos, simplesmente porque viralizou. Não, nós queremos entender o que significa escolher a boa parte. Nós queremos de fato, Senhor, olhar para Ti, contemplar o Senhor, e que contemplar quem o Senhor é, a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua formosura, o Teu poder, o Teu senhorio, a Tua soberania, nos tragam, Senhor, um acalento para o nosso coração, sabendo que nada foge do Teu controle. Nada foge do Teu controle. Nós queremos escolher a boa parte. Será que você pode nessa noite abrir a sua boca e dizer para Ele: Senhor, eu quero escolher a boa parte. Eu quero escolher a boa parte. Eu quero escolher a Tua presença. A Tua presença é o que me basta. A Tua presença é o que mais importa. A Tua presença é o que vale mais. A Tua presença é o que me dá refrigério. A Tua presença é o que traz descanso. A Tua presença é aquilo que eu preciso, Deus.